Fala galera, tudo beleza com vocês? Sou o professor Ribamar, estamos aqui com mais uma aula no nosso canal Ribamar Biologia. Desde já peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com os seus amigos. O tema da aula de hoje é biotecnologia. Biotecnologia é uma área da biologia, conforme nós vamos ver aqui a descrição, é a área da biologia que estuda e desenvolve, a partir de organismos vivos, tecnologias para a criação de produtos ou matérias-primas para serem utilizadas pelas pessoas. A biotecnologia permitiu um avanço sem precedentes na história da genética e em vários campos do conhecimento e da nossa vida. Aqui essa foto do povo brindando aqui, a cerveja, vocês estão vendo, porque utiliza-se partes de outros organismos em sua fabricação. Vamos lá. Olha só, a biotecnologia, ela se liga à química, às ciências da engenharia, em bioreatores e sistemas de controle, na química de produtos naturais, química fina, tecnologia das enzimas, também na engenharia química, né? Em processos de dosing, em purificação de produtos, a bioengenharia de processos, né? Scale-up, não sei se pronunciei direito, scale-up, sei lá. Depois a gente, numa próxima oportunidade, a gente explica esses conceitos. E porque agora nós vamos para os conceitos que realmente nos interessam, que é as ciências da biologia, que a microbiologia, cultura de células, animais e plantas. Bom, a biotecnologia, ela é praticada há muito tempo pela humanidade, cerca de 6.000 anos antes de Cristo. Outros livros trazem outras datas, 4.000, 5.000, mas é muito antigo, muito antes de Cristo, há milhares de anos, com processos de fermentação para a fabricação de bebidas alcoólicas e de alimentos. Ela se desenvolveu através do tempo com os estudos de diversos cientistas. Eu pus aqui os exemplos de alguns que foram marcantes, como Pasteur, Fleming, Pasteur que fez a pasteurização, né? Que ele descobriu que os micro-organismos, inclusive ele pôs fim à teoria da abiogênese, né? Comprovando que os seres vivos surgem a partir de outros pré-existentes. Fleming, que desenvolveu a partir do fungo Penicillium a penicilina, que é o antibiótico utilizado até hoje no mundo. Ele fez isso em 1928, Pasteur foi no século XIX. E Francis Crick e James Watson, que foram os dois indivíduos que descreveram a estrutura em dupla hélice do DNA. Com o suporte dado pelos estudos de biologia molecular, a biotecnologia desenvolveu uma área conhecida como engenharia genética, ou também chamada de tecnologia do DNA recombinante. Essa tecnologia do DNA recombinante permite alterar a composição genética dos seres vivos em um curto espaço de tempo. É a famosa manipulação genética. E a tecnologia do DNA recombinante nos permitiu desenvolver uma série de novos temas que a genética moderna abrange. E esses temas serão tratados durante o nosso estudo. São eles: clonagem de DNA, clonagem de órgãos e clonagem de seres vivos, produção de organismos geneticamente modificados, os conhecidos transgênicos, reconhecimento de pessoas através do DNA fingerprint e de outros seres vivos, sequenciamento genético, o projeto Genoma Humano é um bom exemplo, melhoramento genético de forma mais rápida, terapia gênica, e no final a gente vai falar ainda, lá no final do assunto, a gente vai falar sobre fertilização in vitro e inseminação artificial. Essa aula vai ser picotada em diversas aulas para que não fique muito longa. E nós vamos falar, olha só, aqui algumas imagens, né, mostrando alguns laboratórios, plantas geneticamente modificadas sendo produzidas,
Olha assim, uma ilustração da modificação do DNA numa molécula, moléculas orgânicas, né? E vamos falar aqui sobre algumas atualidades que envolvem esses assuntos em genética. Alguns bens e produtos oriundos da biotecnologia. Observe que tem produtos na agricultura, como adubos compostos, pesticidas, muda de planta, planta transgênica e tal. Na alimentação, na química, na eletrônica, com biosensores, na energia, o etanol e o biogás. No meio ambiente, com recuperação de petróleo, tratamento de lixo, purificação de água. Na pecuária, com a produção dos famosos embriões, tem boi aí que vale milhões e milhões de reais, que é o sêmen dele, né? Vende apenas o sêmen. E na saúde, com a produção de antibióticos, hormônios e diversos produtos farmacêuticos, vacinas, reagentes e testes para diagnóstico, etc, etc. Aqui é a fonte de onde foi tirado isso aqui, na agricultura.gov.br, lá no site e no Ambiente Brasil, né, lá no site do Ministério da Agricultura, né, essa parte aqui. E vacinas, nós temos um exemplo grande hoje em dia, com a atual pandemia da Covid-19, né? Todas essas vacinas desenvolvidas, inclusive as anteriores, se deram através dos conhecimentos de manipulação genética. Bom, novidades recentes no mundo da genética, né? Assim, bebê com 3 materiais genéticos diferentes, que foi produzido um, e a técnica da CRISPR, né? A CRISPR, ele é baseado no sistema CRISPR-Cas9, que das bactérias, né? E os cientistas descobriram como formar a Cas9, que é uma enzima, a sequência ser editada em um genoma. A informação ocorre por meio de uma sequência guia de RNA. Nós vamos ver como é que funciona essa técnica agora. Primeiro, o bebê com 3 materiais genéticos. Olha só, aqui está o óvulo da mãe. O primeiro passo, óvulos da mãe. E o óvulo da doadora. Segundo passo, olha só. O núcleo do óvulo da mãe é removido. E aqui também, olha aqui, o núcleo é removido. E aqui é removido e destruído o núcleo da doadora. O núcleo do óvulo da mãe é inserido no óvulo da doadora. Por quê? Porque a mãe, ela possui esse material genético aqui, as mitocôndrias com defeitos. A mitocôndria é uma organela citoplasmática, vocês devem se lembrar das aulas de biologia sobre citologia que vocês estudaram, conteúdo de primeiro ano do ensino médio. As mitocôndrias, elas possuem DNA próprio e só são transmitidos para os filhos, para a prole, no nosso caso aqui, apenas as mitocôndrias da mãe. As do pai não são transmitidas. No ato da fecundação, lá do espermatozoide, a única coisa que é aproveitada é o seu núcleo com o seu material genético, que vai se associar ao material genético da mãe. Mas esse DNA mitocondrial, ele é transmitido através da mãe para os filhos. E observe que o da mãe estava com defeito, poderia causar uma doença, e por isso foi removido aqui, só o óvulo da mãe foi para o óvulo da doadora, da barriga de aluguel. Aqui o núcleo, as mitocôndrias, aqui está falando. E aí nasceu um bebê, o quê? O óvulo foi fecundado, então teve o material genético do pai, o material genético da mãe e um pouquinho do material genético de quem? Da doadora. Olha só que interessante. Então, foi o nascimento. Foram criados 5 embriões, mas só um deles se desenvolveu normalmente. Esse embrião foi implantado no útero da mãe e 37 semanas depois, no último dia 6 de abril, isso aqui foi de 2017, desculpa aqui, gente, eu acho que foi 2017 ou 16, não me lembro bem a data, foi 17, 16 ou 18, estou aqui com uma dúvida, hein, certo? Mas, porque eu peguei da internet, eu tinha que lembrar, mas infelizmente vai ficar para depois essa informação aqui, tirada de O Globo. E aqui, mas o importante para nós é compreender que esse bebê ele tem o material genético da mãe
o material genético do pai, que no caso era o casal, né, que foi ter o filho e contratou esse serviço, e como foi retirado o material genético da doadora, mas ainda ficou um resquício de material genético que é bem pouquinho, em menos de 1% do nosso material genético que vem da, da doadora. Por que ficou assim? Porque as mitocôndrias da mãe tinham genes que poderiam causar, defeituosos, que poderiam causar doenças. Esse aí é o bebê com três. Nós normalmente, na natureza, a gente só tem o material genético do pai e da mãe. E aqui esse bebê, ele foi fecundado com material genético do pai, da mãe e uma pequena parcela do material genético da doadora, constante nas mitocôndrias. A técnica da CRISPR-Cas9, olha só, foi descoberta por acidente enquanto cientistas pesquisavam o mecanismo de ação das bactérias sobre uma infecção viral. Vamos acompanhar aqui, ó. Depois a gente volta aqui. Quando o vírus infecta uma célula, eles injetam nela o seu DNA. O CRISPR permite que o vírus seja arrancado da célula e inserido em pequenos fragmentos dentro do cromossomo da célula. Uma vez dentro do cromossomo da bactéria, a célula faz uma cópia do RNA do vírus, que é uma réplica perfeita do DNA desse vírus. Os fragmentos de RNA replicados se associam à proteína Cas9, que faz uma varredura em todo o DNA da célula para encontrar sequências do RNA do vírus. Quando essas sequências são encontradas, a Cas9, a proteína, a enzima, elimina de forma muito precisa o RNA do vírus. Ela tem a capacidade de cortar ali. Esse sistema é programável. Assim é possível programar a Cas9 para eliminar qualquer parte indesejada do DNA de uma célula. Isso é uma descoberta que revoluciona a manipulação genética, porque permite uma manipulação bem específica, num gene específico. Olha só aqui, a discussão ética, né, que no dia 15 de outubro de 2015, o Comitê Internacional de Bioética da Unesco pediu uma moratória sobre as técnicas de edição do DNA, né, aí aquela coisa aqui sobre eugenia, né, que é um reconhecimento, né, da moratória, as cautelas nas coisas, enfim. Depois vocês podem pausar e dar uma lida aqui com paciência. Com calma, né? Porque agora a gente tem que seguir para frente, senão alonga muito a aula. Olha o DNA genômico, olha aqui a ação da Cas9, né? Agindo sobre uma sequência alvo, fazendo uma substituição aqui do material genético. Vamos aqui à prática. Isso aqui, olha só, edições de bebês na China. Esses bebês, eu tirei essas fotos da internet, eu não sei se são eles exatamente, se eles foram expostos, porque dá a impressão. Os créditos das fotos estão lá no final, né, das fotos, das imagens, dos esquemas, estão lá no final da aula, mas passa-se a impressão de que são eles os próprios bebês, mas não sei, se não for, estão aí as fotos, faz de conta que é. Ó, Han Junkai, pesquisador chinês da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul de Shenzhen, anunciou em novembro de 2018, na cúpula de edição do genoma humano da Universidade de Hong Kong, o nascimento dos primeiros bebês geneticamente editados no mundo. Esse aqui, o nome é evidente, não é esse, né? Mas elas foram batizadas assim, para que possa falar, de Lulu e Nana. Nasceram em novembro de 2018 e o DNA, o He ele afirma ter alterado, mais especificamente no gene CCR5. Esse gene CCR5, com a perspectiva de que as crianças se tornassem imunes ao vírus HIV. Para fazer isso, para esse feito, ele utilizou basicamente o quê? A técnica que a gente acabou de ver, da CRISPR-9. Essa ferramenta, né, que é capaz de reescrever o projeto da vida. Ele diz que seu objetivo não é curar ou prevenir uma doença hereditária, mas tenta dar uma característica que poucas pessoas têm naturalmente, uma capacidade de resistir a uma possível infecção pelo vírus HIV, o vírus da AIDS. Porque é nesse gene que estão esse tipo de informação para a imunidade sobre ou não. Aqui está a foto do He Jiankui, né, Jiankui.
Aqui a foto dele. Aquele lá como é que chama aqui, lá na cúpula da edição do genoma. Olha só aqui. E ele descreveu o trabalho da seguinte forma. Vamos olhar aqui. A edição genética ocorreu durante a fertilização in vitro, ou seja, na fertilização em laboratório. Primeiro o esperma foi lavado para separá-lo do sêmen e o fluido onde o HIV pode se esconder. O único espermatozoide foi colocado em um único ovo para criar um embrião. Então a ferramenta de edição genética foi adicionada agindo diretamente sobre o gene CCR5. Quando os embriões tinham de 3 a 5 dias de idade, algumas células foram removidas e verificadas para a edição. Os casais puderam optar por usar embriões editados ou não para tentativas de gravidez. Ao todo, 16 dos 22 embriões foram editados e 11 embriões foram usados em 6 tentativas de implante antes que a gravidez de gêmeos fosse alcançada. Segundo Ri, né, Jiankui. E isso é a descrição dele do experimento lá no Congresso. Testes sugerem, alguns testes, né, que uma das gêmeas teve ambas as cópias do gene alteradas, ou seja, que veio do pai ou da mãe, enquanto a outra gêmea teve apenas um, sem evidência de danos a outros genes, né, segundo ele. Ele fez a revelação no dia 26/11 em Hong Kong e mais cedo, né, em entrevistas exclusivas a Associated Press, uma agência de notícias. Posteriormente, as autoridades chinesas anunciaram a gravidez de uma outra voluntária, ou seja, uma terceira criança com genes editados. Entretanto, né, o nascimento não foi confirmado. Isso deu uma forte repercussão no mundo da ciência. Olha aqui, ele foi duramente criticado pela comunidade científica internacional. Questões éticas, pelo fato de seu trabalho não ter percorrido o caminho normal, né, que é o de ser avaliado e publicado em algum periódico científico. E notícias recentes, né, do ano passado, de novembro de 2019, né, notícias não que o Jiankui, né, o Ri Jiankui, foi levado a julgamento e condenado a 3 anos de prisão e pagamento de multa no valor de 3 milhões de yuans. Aproximadamente 1,7 milhões de reais à época. Isso foi em 2019. Por exercício ilegal da medicina, segundo a agência estatal chinesa, né, Xinhua. De acordo com a Xinhua, mais 2 de seus colaboradores também foram condenados, porém apenas menores e multas menores. Aqui a gente termina e na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os genes. Portanto, isso foi uma coisa que aconteceu recente, né, e que é de suma importância, porque foi a primeira edição, pelo menos foi anunciada, né, a primeira edição de genes humanos. Nasceram humanos geneticamente modificados com o seu quê? Com a modificação sendo feita em laboratório. Indico a vocês um filme muito bom, um filme já um pouco antigo, mas ele trata de edição genética, né? Ele trata inclusive de questões éticas e de uma série de coisas. O nome do filme é Gattaca. Gattaca. G-A-2-T-A-C-A. Gattaca. É uma alusão a guanina, adenina, timina e citosina. Portanto, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.